Olá, sejam todos muito bem-vindos à Web dos Imóveis, um canal totalmente dedicado ao ramo imobiliário. Aqui você vai ter entrevistas, você vai ter programas de ofertas imobiliárias e também opinião de vários especialistas na área. Hoje a gente está estreando o nosso programa Resenha Imóvel e eu trouxe para vocês um cara que é referência no ramo imobiliário aqui no Grande ABC. Este cidadão, que eu já conheço, trabalhei com ele trabalho com ele, né? Há muito tempo, a gente trabalha junto ainda. Ele tem 25 anos de mercado imobiliário. Ele começou com aprovação de crédito, depois passou a ser corretor, de corretor foi para gerente e agora ele é diretor da Abiara Imóveis aqui no ABC. Muito obrigado, senhor Abel Vidal. Nossa, valeu, você gostou chique, hein? Você gostou da introdução? Introdução. Depois disso, o que eu faço? Eu saio correndo e me escondo debaixo da mesa. Mais ou menos, mais ou menos. Abel, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? A gente já falou aí, você tem 25 anos de mercado imobiliário. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso aí, como é que você entrou, o que que te fez enveredar por esse mundo aí. Entrei como um acidente, né? Entrei na época como analista de crédito, né? Eu comecei com 10 anos, né? Porque essa piada não podia faltar, né? Vocês vão achar que eu tô velho, né? Mas eu entrei em 99 na parte de crédito. Aí fiquei Você fazia crédito para Caixa, não era isso? Fazia crédito para Caixa Econômica, trabalhei com construtoras que nem Goldfarb, Passarelli, Solid, quem mais? Tricuri, que não era nem Trisul ainda, era Tricuri, Conceito. Então teve algumas passagens aí, né? Tive o prazer de trabalhar num projeto onde, na época, né, tem pessoas que nem vai saber, mas o Paulo Altran fez a publicidade do empreendimento, que era Goldfarb 2000. Então, eu acho que eu até lembro disso, cara. Então foi legal. Aí foi legal. um tempo legal, que deu uma bagagem. Eu sempre gostei da parte de economia, de conta, de matemática. E me encontrei nesse mercado. E aí chegou uma época que teve uma transição, que começaram a colocar tudo via sistema, começou a ficar mais complicado e eu vim para a área de vendas. Eu já no finalzinho já estava num pé dentro de crédito e um pé fora para vendas. Aí em 2002 resolvi partir para o lado de vendas. E essa bagagem aqui de 3 anos aí de analista de crédito me ajudou muito no começo da profissão, né? Ao contrário do corretor, quando ele começa, ingressa na profissão, ele vai atender um cliente. Aí quando ele coloca o cliente sentado numa mesinha, ele não sabe se ele sai correndo, se ele pede ajuda ou se ele chama o SAMU. E eu adorava a mesa, porque a parte de crédito, de fazer conta, essas coisas, era a minha praia, entendeu? Então, aí comecei na BR em 2002 e 2024, praticamente aí 22 anos, né? 22 anos, apesar de ter ficado fora uns 2 anos e meio, fora da Biara, eu tenho, agora em julho, eu completo 19 anos aí entre indas e vindas da Biara aí. E agora como diretor de vendas aqui do ABC. Uma baita numa trajetória. Mas assim, o que eu queria saber é o que realmente te levou a sair do crédito para corretagem? Não, eu acho que a parte financeira é óbvio, né? Sim. Mas assim, o gostar de venda, né? É que É o gostar de venda? Foi o gostar de é o venda? gostar de venda. Eu acho que a parte de crédito ela é um pouco mais mecânica, né? Apesar de que, principalmente quando você tem o crédito voltado hoje para Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que na época era outro nome que se falava, você fica muito mecânico, você fica aquela coisa formal. E a venda, quando você começa desde o começo, você cria vínculo, você consegue participar, você consegue realizar sonho na vida das pessoas. E eu acho que foi isso que me motivou aí. Vim para a área de vendas por causa gosto de falar bastante, então.
Graças a Deus, né? Ajudou. Se você não gostasse de falar, eu nem tinha te chamado. Bel, você, como você tem 25 anos de mercado, trabalhando com crédito e depois com vendas, quais foram as mudanças mais significativas que você viu, assim, nessa trajetória? O que que mudou nesse tempo todo? Você acha que, por exemplo, o que mudou foi o tipo de cliente que veio se formando nesse tempo? Ou você acha que as construtoras mudaram para se adaptar a esses novos tempos de rede social, de cliente mais informado sobre as coisas? Putz, eu acho o seguinte, lá atrás a negociação ela era mais humana, era mais de proximidade. Você conseguia falar com o cliente, você conseguia praticamente virar da família, virar amigo do cliente. Hoje em dia, com redes sociais, com internet, as coisas acabaram tirando essa intimidade, esse calor, essa sensibilidade. Então, hoje, o cliente, primeiro ele vai na internet, ele pesquisa tudo e depois ele recorre a algum corretor, ou às vezes ele nem recorre ao corretor, ele vai no stand de vendas e quem Uhum. estiver lá acaba atendendo ele. É, eu acho que, ao mesmo tempo Esse que relacionamento ficou mais ficou abalado, frio, né? Frio. ficou Tá. frio, ficou um relacionamento frio e aquela coisa, né? Hoje em dia, nós, corretores, né? Ou, né? Eu me considero um corretor porque eu não... Diretor de vendas eu estou, mas a profissão mesmo é corretor de imóveis. Uhum. Eu acho que a gente tem que se preparar cada dia melhor, porque é um monte hoje a informação tá aqui. Você vai abrir um celular, você tem informação de tudo. Então a gente tem que estar todo dia se atualizando aí para melhorar e dar um atendimento de excelência, né? Porque a concorrência hoje em dia é brava, né? Essa concorrência aumentou nesses últimos. Muito. O que eu acho assim, a minha visão, né? Houve um certo nivelamento, né? Você não tem mais assim, destaques, assim, eu acho que, lógico, tem os corretores que são, a gente sabe que são destaques, que tem, mas eu acho que houve um certo, com rede social, eu acho que, e as pessoas fazendo sempre anúncio nas redes sociais, eu acho que teve um certo nivelamento, né? Você acha que aquele corretor que consegue fazer alguma coisa diferente tem como se destacar, ou o que você acha? Não. Hoje em dia, na verdade, ele ficou setorial, né? Os corretores hoje que é bom de redes sociais, de anúncio, ele virou hoje um captador. Lá atrás, quando a Tá. gente entrou, você fazia tudo. Você atendia o cliente, você fazia uma proposta, você Uhum. fazia um fechamento, você participava de todos os processos. Hoje em dia é mais captação, né? E com a criação de novos cargos, que nem um coordenador de vendas do stand, então hoje o corretor ele se preocupa em trazer o cliente. Às vezes, é lógico, né? Para toda regra existem as suas exceções. Tem gente que faz o processo do começo ao fim, mas a grande maioria hoje faz a captação do cliente, coloca ele no stand de vendas e tem alguém lá para auxiliar eles e fazerem a venda, né? Então acho que e antigamente Tinha que fazer tudo. você tinha que fazer tudo. As construtoras faziam uma mídia num jornal ou numa TV, tinha 500, 600 pessoas dentro do estande de vendas. Hoje em dia é utopia. Às vezes tem projeto aí que não passa 60 pessoas. Por causa da internet, todo mundo vai, consulta na internet. Se agradar, agradou. Se não agradou, nem vai lá ver, entendeu? Então é Internet é a ode da preguiça, não? exatamente. E você acha que a tendência é continuar dessa forma? A tendência é piorar mais assim? Como é que é? Puta, vai chegar num nível aí que daqui a pouco a gente vai virar robô, né? Porque eu acho que com a inteligência, agora vem a inteligência artificial, o chat GBT, né? Então, putz, cada dia que passa a gente, ainda mais a gente que já tem uma certa idade, não sei o que, a nova geração já veio ligada nos botões, né? Então, para eles eu acredito que é mais fácil, mas para a gente tem que se adaptar dia a dia e melhorar a Mas cada assim, dia, né? os caras. É assim, o cara que é captador, beleza, show de bola. Mas o cara também que não sabe vender, meu filho, você pode botar tudo na Não, mão dele que ele não vai conseguir mesmo, né? é. Agora, o corretor que tem alguma coisa.
Você tem venda na veia. A gente conhece um monte de gente que tem venda na veia, assim. E que... Um monte de gente, entre aspas, né? A gente sabe que não é todo mundo que realmente tem essa tendência para venda, né? Eu acho que venda é uma arte, tá no sangue, né? É. Você começa. Putz, eu comecei com vendas desde 19 anos, vendendo roupa, vendi aparelhos eletrônicos, e aí depois fui para. Antes, um pouquinho antes dos aparelhos eletrônicos, trabalhava com revista, vendia revista dentro da Editora Abril. Então, assim, né, eu costumo brincar que fala assim: só muda o produto, mas venda vai ser sempre venda, né? Aquela Venda vai ser pessoa sempre que entra no sangue, né? É uma droga do bem, vai. Entrou dentro do sangue e boa. você não consegue hoje, tipo, não dá pra você ficar fechado, vou trabalhar das 8 às 5. Eu acho que eu ficaria louco, entendeu? Então, eu acho, é aquilo que você falou. Tem que estar no sangue, tem que gostar. E, aliás, né? Corretagem é pra quem gosta realmente, né, cara? Porque Primeiro, né? Pra gente louca, porque louca. normal, Que não nós somos tudo maluco, aguenta isso. Não aguenta essa pegada, domingo a domingo, o cliente te liga às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, chega no stand 9 horas da noite, e você tá lá com o sorriso Teve cliente aberto. que eu atendi, cara. Eu conversei com um cliente de madrugada. 1 hora, 1h30, 2 horas da manhã, cara. Não, e o que é mais E o cliente era louco... querendo bater papo, mano. Não, o que é mais louco hoje, é que você faz anúncio, e aí ele chega em casa 10 horas da noite, e aí a hora que ele não tem o que fazer, ele tá olhando e aí você tem que estar à disposição de atender ele, entendeu? E aí é isso. Aí tem os que trabalham, os clientes que vão até meia-noite, 1 hora trocando ideia com você nas redes sociais, e Exatamente. os outros de manhã que levanta cedo e também quer que você esteja à disposição. Então, Exato. em resumo, a gente virou meia máquina, né? Tem que ser uma máquina, porque senão não dá É que certo. assim, dependendo do que for, compensa, né? Sim, Às vezes compensa. é. Eu vejo que tem, por exemplo, tem corretores que a gente conhece, né? Que ficam nessa vida, nessa loucura aí, vamos dizer, um mês inteiro, mas depois de um tempo tira umas férias, uma Sim. semana, vai viajar, esquece do mundo e depois volta. Tem gente que faz isso. Você, como é maluco, você não faz isso. Você fica o ano inteiro nessa correria desgraçada, e aí no final do ano ele resolve que ele tira um mês, ou uma semana. E pra 15 ele tá dias bom. e tá ótimo, Uma né? semana. Não, e o pior é que você fala, não, pô, você vai descansar, né, meu? Você tá cansado, tá na sua cara que tá cansado. Não. Eu só aguento uma semana, mais do que isso eu não aguento. Na verdade, assim, se eu ficar dentro de casa, eu acho que eu tenho mais trabalho, então eu prefiro ficar na rua, entendeu? Tem que... Atenção, dona Sandra. A senhora ouviu isso aí? Mas, enfim, sabe o que acontece? Quando você faz o que gosta, não tem peso. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, eu não vejo. Eu tenho uma rotina meia lunática, né? Tem épocas aí que eu vejo que eu trabalhei 60 dias, 70 dias direto. É. Mas, meu, eu gosto disso, entendeu? Eu acho que é uma coisa que me atrai. Quando eu tô em casa, se eu tirar uma folga, eu tenho que tirar uma folga para passear. Porque se eu tirar uma folga, às vezes de manhã eu dou uma descansadinha, porque não aguentam, mas linha de tipo ferro. assim, quando dá 2 horas, 3 horas, se eu tiver de folga, eu pode ter certeza que quando eu me vejo, eu já tô dentro do carro andando num stand de vendas, entendeu? Vendo um concorrente, vendo os próprios plantões da empresa, o que precisa melhorar, o que precisa fazer. Então, é isso a loucura de sempre, né? Qual foi, assim, que você se lembra, uma venda que foi difícil e que por causa do seu trabalho você conseguiu dar uma revertida, assim? Uma que foi marcante pra você. Ah, tem várias, né? Porque Até porque esse povo da Biara precisa saber quem é Abel Vidal, né? Hã? teve Tá na hora, não? Teve Hã? várias, né, que é difíceis, que graças a conhecimento de crédito, um pouquinho de conhecimento de contrato, aí um pouquinho, e às vezes também você tem que, né, as pessoas vê só o lado do negócio, e aí tem hora que você tem que trazer pro lado humano, né? Você tem que trazer o cliente. Eu tive uma venda aí que eu estava fazendo uma venda de uma cobertura de 4,5 milhões, que o cliente é um advogado e ele queria mudar uns negócios no contrato que não tinha cabimento nenhum. Aquilo ali não ia fazer diferença nenhuma. E a construtora, por sua vez, não muda o contrato de jeito nenhum.
Aí liguei pro diretor da consultora e falei, ó, entre a gente ficar com o nosso ego e o cliente ficar com o ego dele e um negócio no meio de 4,5 milhões, vamos deixar os egos de lado e vamos fazer o negócio? O cliente é advogado, ele precisa que mudar isso, não vai interferir em nada. Então, assim, às vezes tem que tirar o lado mecânico da coisa e ir pro lado humano, né? Você tem que entender, porque tem clientes que às vezes ele não vai comprar, não é porque ele não gostou. Ele não compra por causa de algum capricho, de alguma coisa que ele queria que fosse do jeito dele. E o mercado imobiliário é aquela coisinha travada, contrato padrão, não muda, não faz isso, não faço aquilo, não faço alteração, não vou fazer em tempo. Uhum. E tem coisas que não tem necessidade. Vai mais se puxar pro lado humano, você consegue fazer, resolver os negócios. É, Em quando é, tese é em fácil, né? tese é super fácil, né? Mas eu lembro de uma que você contou. Ah, você contou ontem que a gente tava conversando aquela história dos dois apartamentos. Ah, conta essa aí, vai. Não, Essa foi foi ótima. hilária. E não só porque foi hilária, mas porque beneficiou muito o cliente também. Porque ele não acreditava que ele podia Comprar. comprar o que você ofereceu pra ele. Não, conta essa é boa. Vai. Não, eu tava num stand na Vila São Francisco, lá perto da Ponte de Jaguaré, e aí eu atendi um senhor na época, um oriental, e geralmente oriental é sério, né? Ele é focado. E aí eu atendi um oriental lá que tudo que eu falava pra ele, ele olhava pra minha cara, ria, fazia uma piadinha. Aí eu fui mostrar o apartamento decorado, aí decorado, não vai vir do jeito que está, né? É um decorado. Aí ele, tudo que eu mostrava, mostrava a mesa, a cadeira, falava, se vier desse jeito eu compro, se vier desse jeito eu compro. E ficou. Tudo tirando mal barato. Em resumo, fiquei meia hora, 40 minutos atendendo esse cliente e ele tirando barato de tudo que eu falava. Era um stand de vendas pequeno, tava eu e a recepcionista. Na hora que ele tava indo embora, ainda peguei e falei, ó, deixa o telefone do senhor aí pra gente entrar em contato. Aí ele marcou o telefone do celular e o telefone da casa e aí foi embora. Quando ele foi embora, a recepcionista olhou pra minha cara e falou assim, Abel, pra que você pegou o telefone desse cliente? Aí eu brincando com ela, falei, já que ele veio aqui, pelo menos eu vou devolver essa caridade, né? Se ele tirou sarro da minha cara, Você vai atazanar a vida. uma hora eu vou devolver isso. Passou sei lá, uns 15 dias, a gente tava no stand de vendas de novo, né? Que na época eu ficava quase todo dia nesse stand. A recepcionista falou, ô Bel, liga pra aquele japonês. Aí eu liguei no celular, não atendeu. Liguei no telefone da casa, atendeu a mulher. E quando atendeu a mulher, aí veio um estalo, eu falei assim, ô fulana, tudo bem? Nossa, o teu marido esteve aqui, veio ver o nosso decorado, viu o apartamento, ele adorou e falou que a senhora ia amar, que era o que a senhora queria. Só que eu tô tentando falar com ele, eu não consigo, e eu queria saber quando que a senhora vai vir com ele aqui pra gente mostrar o apartamento e a senhora fechar um negócio. Aí a mulher ficou com um trevo na cabeça, porque o japonês não deve ter falado nada pra ela. Você alugou um triplex na cabeça da A mulher. mulher ficou com um triplex do tamanho de um elefante. Em resumo, passou um tempo, passou acho que uns 3 dias, ela foi lá com o marido. Aí foi lá, aí ele chegou com a esposa, ele tava um pouco mais sério. Aí eu inverti, né? Eu falei assim, que o senhor veio aqui, tudo que eu mostrei pro senhor, o senhor gostou, o senhor amou. E aí o senhor falou que ia trazer a esposa, por isso que eu fiz o convite para ela vir aqui. Em resumo, aí a gente ficou tratando, ele comprou um apartamento na época de 100 metros, depois ele trocou ainda até por um maior. Foi essa história. Essa daí foi hilária, porque parecia uma coisa, uma piada, uma brincadeira. Do jeito que ele me tirou sarro num atendimento, eu tirei no outro e acabou saindo venda. Mas é isso. Venda também é meter o louco. E outras situações, né? Que às vezes, esse daí eu dou de exemplo para todos que estão ingressando na profissão, né? Porque as pessoas têm mania de olhar as pessoas, como elas estão vestidas, qual o carro que ela chegou, se ela tá bem, bem vestida, se ela é bem aparentável. E o dinheiro não tá escrito na testa de ninguém, né? Ninguém tá escrito, eu tenho dinheiro na testa. Uma vez eu tava no stand também, chegou um rapaz com um Fusca, o Fusca caiu nos pedaços. E ele todo sujo, aí o corretor da vez correu pro banheiro, o último da vez sumiu, aí falaram pra mim, eu tava no meio da roleta, eles falaram assim, ó, Abel, atende o cliente aí. Aí eu fui atender o cliente, aí era um condomínio de casas, fui, mostrei tudo bonitinho. Aí o cliente pegou e falou assim, Abel, eu gostei,
eu tô em hora de trabalho, eu fui fazer uma entrega para um cliente meu aqui, até eu peguei o carro da firma e a cena foi tão constrangedora porque quando ele chegou no stand, ele percebeu que os corretores sumiu. E me chamaram no meio e eu fui lá atender ele. Assim, eu fui atender uma que eu não tinha nada a perder, eu tava no meio da roleta. Fui lá, atendi ele, dei o melhor atendimento. Em resumo, ele era dono da empresa, ele comprou 2 casas, pagou à vista. Aí o corretor da vez, e ainda lembro que na época o corretor da vez ainda chegou e falou: pô, Abel, você não vai fazer um 50 comigo, dividir a comissão? Eu falei assim: lógico que não. Se era a tua vez, você não quis atender, né? É aquela coisa, venda é energia. Você tem que acreditar A gente tá sempre. conversando disso ontem, né? Exatamente. Então é A gente isso. tem energia boa, Tudo tudo acontece. tudo acontece de bom. Agora você tá naquela semana que tá dando tudo errado, aí lasca. Quando eu olho pra cá, eu olho pra minha produção maravilhosa. Pessoal aqui do Café Estúdio. Chama Café Estúdio ainda? Café Estúdio, né? É, então, pra eu não ficar falando Isso. besteiras. Pra ela ter que editar, né? Eu tava querendo conversar com você a respeito de... O que a gente tem visto muito é que o marketing, seja ele digital ou o marketing tradicional, faz muita diferença na hora não da venda, mas de trazer aquele cliente, pelo menos despertar a curiosidade do cliente. Você acha que as redes sociais vieram para isso mesmo? Você acha que a tendência é que isso vá cada vez mais tomando, vai ser, por exemplo, a gente sempre trabalhou com panfletagem, aí a gente fica em ponto de captação para conversar com um, conversar com outro, e eu percebo que essa estratégia ainda funciona, mas não é tão eficaz como um anúncio em rede social. Você acha que isso tende a ficar cada vez pior assim pra gente? Isso vai aumentar muito a concorrência, né? Eu acho que sim. O marketing, né, desde lá de trás já era uma ferramenta boa, né? E agora, principalmente depois da pandemia, né? Que na pandemia todo mundo teve que aprender a se virar, fazer reunião online, assinatura de contrato digital. Então hoje a pandemia acho que antecipou a nossa vida em 10 anos aí. Coisas É. que ia demorar para acontecer, com a pandemia acabou acontecendo do dia para a noite. E não tem como voltar mais atrás. Hoje, se você pegar as vendas, o número maior está vindo do online, né? Uhum. Existe ainda, né? A panfletagem, existe os plantões de vendas, existe outras ferramentas, mas o digital está começando a tomar A a maioria liderança dos clientes está disso. vindo de anúncio em rede social, né? Isso. E outra coisa que funciona bem é relacionamento, né? Corretor Ah, que é bem venda é isso, né? relacionamento, ele é bem relacionado, aliás. Uhum. Corretor que é bem relacionado, ele faz a lição de casa bonitinho e isso faz a diferença, né? Hoje você tem que conversar até com o poste, né? Saiu de manhã, troca ideia com todo mundo. Porque antigamente, você falava que era corretor de imóveis, existia aquele estigma, putz, não deu certo nisso, não deu certo naquilo, é falido, é ex-empresário. Ah, Uhum. a gente tinha aquela visão daquele velhinho sentado no stand lá, com o banquinho lá, esperando o cliente chegar. É. Hoje em dia, putz, você tem pessoas já com 18 anos, 19 anos, os influencers aí que Uhum. estão vindo no mercado imobiliário com força total e estão se dando muito bem, né? Então, aquela estigma de que o corretor de imóveis fez tudo e não deu certo e virou corretor, hoje em dia meio que caiu por terra, né? E é uma profissão aí que ela é rendável, né? Não é aquela receitinha de bolo, né? Você tem 100 pessoas, não são as 100 que vão vender, mas aqueles que se destacam e que têm vontade é os que vão se dar bem aí e vão ter sucesso na profissão, né? Teve algum desafio que você teve que superar assim que foi muito marcante pra você? Do tipo, sei lá, quando você tava, eu lembro mais de você na época que você era gerente da Biara, que a gente foi para sua equipe e era um parto para conseguir que todos os corretores da equipe realmente fossem trabalhar. Não que isso fosse um desafio,
Mas a época da pandemia foi muito barra pesada, não? Foi. Foi porque daí Porque fechou tudo, né? fechou tudo. Teve pessoas que ficou assustadíssimas, teve pessoas que sumiu pro interior. Quem tinha casa na praia, casa no interior, sumiu e ficou à deriva aqui. E o que aconteceu? As pessoas que tinham um pouquinho de noção de rede social aproveitou a É. pandemia e fizeram nome. Tem várias pessoas que surgiram da pandemia para cá. Então, assim, se você perguntar, a pessoa tem 4 anos, 3 anos de mercado imobiliário porque se deu bem nas redes sociais, né? Às vezes você põe ele para fazer uma outra parte final de um contrato ou de explicar um financiamento, ou alguma coisa pouquinho mais complicada, essa pessoa não vai conseguir ter desenvoltura igual ela tem dentro da internet, né? Nessa época eu tinha saído da Biara também. A gente comete essas cagadas, vai da vida, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. É, mas ficou quanto tempo fechado? Ficou desde o início da pandemia até o final de 2020 ou Não, 2021 já? na verdade foi assim, a pandemia, putz, ela veio em março, né? Março. Foi. Aí eu lembro que abril ainda, março ainda eu tinha algumas vendas para sair, aconteceram, abril foi, aí eu lembro que maio e junho, putz, foi terrível, você falou, meu, agora eu não sei o que eu vou fazer, vou sair vendendo as coisas porque não sei como que vai ser. E aí logo na sequência teve um lançamento da Cirela, de uma segunda fase, que os caras fizeram um meeting online. E por incrível que pareça, eu tava sem vender e os caras pedindo uma meta de 120 unidades em 90 dias. Eu achando que eu tava ou tava no mundo, ou já tinha evoluído dessa para melhor, né? Na pandemia, já tinha ido para outro mundo, Não tava em tô outro sabendo. e ninguém tinha me avisado. Mas enfim, fizeram esse meeting, fizeram as campanhas e começamos a fazer como se fosse médico atender com horário, com agendamento bonitinho e o empreendimento que era 120 unidades virou 150, bateu 180. Então, assim, o segundo semestre da pandemia foi muito forte. Isso daí você fala com várias pessoas da Uhum. área, todo mundo fala, não, putz, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro. Você vê pessoas reclamando que ficou com medo e não trabalhou e teve prejuízo. Então, mas o segundo semestre foi sensacional. Mas mesmo assim foi assim, o pior período Não, que a gente passou. A gente perdeu é que também assim, colega, né? foi um período, como que eu vou dizer? Um período esquisito, né? Um período que a gente Uhum. perdeu muitos conhecidos. É, Parecia aquela cena de terror, é. filme de terror, que você saía na rua, você não via ninguém. Eu cheguei a pegar carro e ficar andando com o carro à noite, porque eu não conseguia ficar dentro Você de falou. casa. Então, assim, foi bem trash. Mas do lado financeiro para o mercado imobiliário, algumas pessoas conseguiu Uhum. fazer e ganhar dinheiro e usar a experiência do online para até o dia de hoje, entendeu? Uhum. Se aproveitou alguma coisa, né? Sim. Eu queria falar com você um pouquinho da época do nosso famoso boom imobiliário. Isso aí foi entre 2000 e... 2004, 2005, Que foi a época que começou a explodir. explodir venda, né? Como é que foi isso assim pra você? Nessa época você era Nessa época eu era corretor. corretor, né? Corretor. É... Era não, né? Atuava como corretor. Eu sou o A gente corretor, sempre é né? corretor, né? É. Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, essa fase realmente é como todo mundo me contava, porque eu acabei não pegando essa fase, que eu tava em outro momento, mas é, era realmente aquilo, cara? Sentar o bumbumzinho lá no stand, esperar vir a roleta de vendas. Como é que era isso, cara? Na Porque pra mim é um verdade, negócio tão surreal. A gente vê hoje como é que é. Tá falando, não é possível que foi assim. Na verdade, era assim, né? Você ia para um stand de vendas, plantão bombava de visitas, você atendia 3, 4 vezes, você fazia 2 vendas, três por semana você fazia uma venda, 2 vendas, né? Caraca. E assim, o projeto que lá atrás você vai, na época que lançou a 2.500 o metro, 2.700 o metro, referência do ABC, tá? Tô Aham, falando. tá.
pessoal, você falava o pessoal que ia chegar às 6, às 7, você faltava apanhar porque os caras achavam que era absurdo. Só que quem comprou naquela época e acreditou, triplicou o patrimônio. Apartamento que era 300 mil, hoje o pessoal vende a 1.200.000. Praticamente triplicou, não, quadriplicou. Quadruplicou. Entendeu? Então, mas o mercado imobiliário, ele é de ciclos. Aí você tem 4 anos de pura crescimento, aí você tem 4 anos de assentamento, Hum. aí você, que nem, a gente estava numa época, antes de chegar a pandemia, a gente estava na época de ascensão, só que veio pandemia, todo mundo ficou com medo, parou, e agora o que que vai acontecer? Agora nós estamos numa transição, tipo 2024, pode ver que está com muita coisa na rua, 25 e 26 vai dar outra explodida, vai dar outro boom no mercado imobiliário. Apesar de todo mundo falar, nossa, o ABC já tá com 10 mil metros, nossa, vocês são loucos, vai entregar 14, imagina que vai chegar. E eu cansei de cantar essa bola lá atrás, tinha clientes que ficavam bravos, que imagina que eu era louco, que não sei o quê, e a realidade tá aí. Aqui vai chegar a 10 mil metros quadrados, mas São Paulo, o mais baratinho vai ser 14. Exatamente, entendeu? Então, assim, o mercado está em franca expansão. Eu acho que São Paulo está em franca expansão. Se você pegar metro quadrado hoje das grandes metrópoles do mundo e deixar tudo dolarizado, você pega São Paulo dolarizado, comparando com as grandes metrópoles, o preço de São Paulo é ridículo, entendeu? Então, assim, acredito que esse preço vai subir. Pode ver que está vindo muito investidor de fora, Uhum. né? As próprias reportagens de especialistas estão falando que o mercado imobiliário vai subir, o imóvel vai subir 40%, 50% esse ano. Então, assim, tem alguns produtos aí que vai dobrar de preço Porque a gente brincando. sabe também que tem gente que nem é do mercado que está começando a comprar empresas do mercado para entrar, né? No mercado Sim, imobiliário, né? sim. E o que é mais louco de tudo isso, que se você pegar as pessoas mais ricas, né? Os milionários, É. eles estão ligados ao mercado imobiliário, de uma forma ou de outra, mas estão todos praticamente ligados ao mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário ele impulsiona a economia para, né? Ele leva emprego, eh, vidro, cerâmica. Então, ele, Uhum. ele, ele carrega uma cadeia muito grande, né? Quando vem a crise, ele é o primeiro a parar. Por quê? Porque o cara que tá precisando, tirando os que precisam morar, mas aí dá um jeito, vai morar de aluguel, vai morar com o pai, com a sogra, mas dá uma apertadinha. E quando volta, é o primeiro setor que eles precisam fazer voltar para girar a economia, para É, gerar emprego, para gerar tudo isso, né? é. Que a gente sempre ouve falar é isso, né? Se o mercado, se a indústria da construção civil parar, assim, baixar, a gente sabe que o país está numa certa crise. Sim. E por enquanto tá estável, né? Sim. Não tá uma maravilha, Não, mas nunca, também não nunca tá tá. do jeito que a gente quer, Nunca tá do né? jeito que a gente quer. Mas tá indo bem. Me fala aí, quais são as principais vantagens de ser corretor de imóveis e quais são as maiores desvantagens de ser corretor de imóveis? A receita vai subir. Isso daí você corta. Não, mas não, a vantagem de ser corretor de imóveis é que assim, é uma profissão que você faz o seu horário, você faz o seu salário e você tem possibilidade de conhecer pessoas todo dia diferente. Porque você vai trabalhar hoje numa empresa, é sempre a mesma rotina, sempre as mesmas pessoas. O mercado imobiliário, hoje você está falando com o João, amanhã você está falando com o Pedro, amanhã falando com o Zé, aí você está falando com um americano, com um chinês, com um japonês, com um coreano. Então, assim, você está numa região do ABC, você está em região de São Paulo, você está em região de Santos, né? Hoje nem tanto, mas na época que eu entrei, a gente cada dia estava numa extremidade de São Paulo. E ao mesmo tempo que era ruim essa locomoção, é muito boa, que você acaba conhecendo as particularidades de cada cidade. Então, hoje, você pergunta de uma particularidade do Tatuapé, eu sei, do Jaguaré, eu sei, de Osasco, eu sei, de Moema, eu sei, do Crabim, eu sei, do Ipiranga, do próprio ABC, de São Caetano, São Bernardo, Santo André, apesar de ser uma próxima da outra, mas tem diferenças. E
é diferente e proporciona. O céu é o limite, entendeu? Você não fica travado. Hoje você. Um detalhe, hoje você vai trabalhar numa empresa, você tem aquele salário X e para você conseguir melhorar, ou você estuda, ou você vai ter uma promoção, você vai ter que fazer 2, 3 faculdades. E o mercado imobiliário, ele não padroniza, você não pode ter mais de 60 anos, você pode ser mulher, você pode ser homem, você não tem, né, o nível social praticamente fica a mesma coisa, entendeu? Depende muito a força de vontade. Aliás, que venda é força de vontade, acreditar e, né, acordar todo dia de manhã desempregado e sair para a rua buscando um emprego. Porque venda é isso. Hoje você tem a venda, amanhã você não tem mais. Mas assim, Enfim. e também o corretor novo, acho que tem que entender também, que eu acredito muito nisso, é que quando você coloca mais a sua comissão na frente do que o interesse do cliente, você conseguir realizar, ou não só realizar sonho, mas como resolver a questão que tá batendo fundo no cliente lá, que tá, sabe? Como é que eu vou falar de uma maneira que tá doendo pro cara, ele precisa ter um imóvel X ou um imóvel Y, ou então precisa ter o primeiro imóvel. E às vezes o corretor, até por tá também numa situação de desespero, fala, poxa, eu preciso dessa comissão. Quanto mais você coloca isso na frente, ou dinheiro na frente, pior é, você não acha? Eu acho que é assim. Que a gente tava conversando de energia, O né? dinheiro é consequência do Consequência. seu trabalho. Então, vamos dar algum exemplo. Se você é CLT, você vai trabalhar numa empresa 30 dias e vai ser pago por esses 30 dias. Se você vai entrar na área imobiliária, você vai ter que trabalhar os 30 dias também. Só que tem uma diferença. Você pode receber no seu primeiro dia, você já pode fazer uma venda e ter o dinheiro. Só que para você ter esse dinheiro, você tem que ter feito um bom atendimento. Você tem que ter escutado bem o que o seu cliente quer, né? Eu tenho um ditado que eu costumo dizer o seguinte: se fosse para a gente falar bastante, a gente teria duas bocas e um ouvido. Primeira primícia: escuta o que o seu cliente quer. Não deixa a sua emoção, não deixa a sua ansiedade te atrapalhar. Primeiro, entenda o que o cliente está buscando, porque eu vejo às vezes o cliente buscando o X, o cara está oferecendo o Y. As pessoas hoje são muito imediatistas, então você tem que ter calma. Às vezes o cliente que veio ali para ver o apartamento, ele não vai comprar com você na primeira semana, mas ele vai comprar daqui 2 meses, 3 meses. Eu já demorei 8 anos para vender para cliente. Então você tem que entender Porra! você tem que ter, entender o que o cliente quer, entendeu? E às vezes você atende o cliente numa região X e ele vai comprar na Y. Então, é lógico, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, precisa de comer, precisa de se alimentar, precisa de se vestir, mas você tem que se controlar. Essa profissão aqui é para doido, né? Você tem que ser corretor, você tem que ser Maluco. psicólogo, você tem que ser advogado, você É. tem que ser arquiteta, você tem que ser babá, você tem que ser tudo. Uhum. Você tem que fazer tudo um pouquinho e o pior de tudo é a maldita da ansiedade. A ansiedade acaba com nós. Ai, putz, eu vou vender. Você pode ficar rico em um segundo e pobre em 2 minutos. Uhum. Entendeu? Pior que é Porque verdade. não existe aquela receita, aquela receita de bolo prontinha. Vou colocar 2 colheres de farinha, uma de açúcar, vou mexer essa massa e vai sair um bolo. Não O existe corretor isso. precisa ser resiliente, né, cara? Não tem jeito. Sim, Ele precisa ter uma força de vontade de ser maluco, porque passa por várias coisas, né? sim, Passa por várias coisas. A gente passa por momentos muito legais, que você, sabe, até uma cliente que a gente atendeu, que ela ligou pra Andressa. A Andressa é minha esposa e minha produção. Agradecendo de ter conseguido comprar o apartamento. Cara, aquilo é uma sensação maravilhosa. sim. Feliz da vida porque ela queria agradecer pelo empenho e a gente ter vendido pra ela era um apartamento Minha Casa Minha Vida, né? Mas já tava pronto e, porra, ela vibrava, né? Eu, Conseguiu realizar o sonho. no Foi final, exatamente não isso. me lembro que ano,
pessoal da Biara me perguntou no final do ano o que me motivava. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, o que me motivava, Era a pergunta que eu ia te fazer. é realizar o sonho das pessoas. Não é por, eu acho que assim, a corretagem, ela é uma profissão mágica. Às vezes a gente tem um poder na vida das pessoas, a gente transforma as vidas das pessoas, a gente transforma bairros, a gente transforma um monte de coisa e às vezes a gente não tem noção. Então, assim, eu acho que essa energia que a gente tanto fala, esse fazer o bem, acreditar que vai dar certo, eu acho que tudo na vida você tem que ser positivo. Que nem a gente, se a gente jogar por que nem o esporte, se a gente não acreditar no esporte, se o jogador não acreditar nele, quem que vai acreditar? É. Eu lembro uma vez o Romário fazendo uma entrevista, os caras foram pegando no pé dele que ele não treinava. Aí ele respondeu: não treino porque quando a bola vem no meu pé eu vou lá e resolvo. Simples assim. É. E isso daí ficou uma frase muito marcada. Eu gosto de usar o esporte como referência porque tem gente que tem habilidade e tem gente que tem que se dedicar todo dia. Você pega um Tem Ronaldo gente que tem um talento nato e exatamente. tem gente que precisa criar esse talento Você através pega do o próprio treinamento. Ronaldo Fenômeno. Uhum. Ele sempre foi bom, mas a vida dele não foi fácil. Ele teve lesões, foi desacreditado e não sei o quê. E você pega um Ronaldinho, que ele teve o Ronaldinho Gaúcho, ele teve no auge dele durante 3, 4 anos e depois acabou. É. Agora, um que Que é também o... foi uma escolha dele, né? Não, foi exatamente, mas sabe, é tudo escolhas na É. vida, mas às vezes tem gente que sabe aproveitar mais, aproveitar menos. Você pega um Cristiano Ronaldo, ele tá no auge há quanto tempo? Ele acho que é 7 ou 8 vezes o campeão do mundo, o melhor jogador do mundo, porque além de ter habilidade, ele tem a dedicação. É. Então você tem que estar preparado, você tem que se preparar, mas você tem que se dedicar. Não é? Sem dedicação, sem preparação, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, acho que é isso. Muito legal. É, tudo reflete na nossa vida de loucura, né? Que é essa vida de corretor. Vamos lá, eu sempre separo as coisas aqui. Bom, eu acho que conselho para novato você acabou de falar, né? É. Ou se dedica, meu amigo, ou então. É. Ah, mas tem uma coisa que a gente fala e os caras não escutam quando eles entram. Não dá ouvido para aqueles que estão lá no plantão com você, que só sabem reclamar da vida e falar: ah, mas isso aqui tá errado. Isso aqui não sei o que. Isso aqui não vai dar certo. Tem de monte ainda isso, né? Ó dia, ó céu, ó azar, né? Exatamente. Eu acho que é aquela coisa, você tem que... A nossa mãe, quando a gente era pequeno, que ela falava: filho, anda com pessoas boas, filho, anda com pessoas que te dê exemplo. E o ser humano, ele teima, né? Ele desobedece a mãe diariamente, né? Porque ele gosta de ouvir. Eu acho que a notícia do ruim, acho que é melhor de ouvir do que a boa, né? Você conta as histórias de sucesso, as pessoas às vezes olham e ficam desacreditando. Aí o cara inventa uma história de qualquer coisa e as pessoas acreditam. Eu fui coordenador de um plantão uma vez, né? A pessoa que eu vi isso vai rachar o bico. Teve um ilustríssimo corretor, o plantão era grande, aí o ilustríssimo corretor falou que aquele terreno tinha assombração. Por que chegava às 6 horas, 7 horas da noite, descia a neblina e falava que ele via os espíritos andando no terreno. Só que ele falou isso para todo mundo. E aí todo mundo acreditou nessa conversa linda, maravilhosa. Só que o que acontecia? 6 horas da tarde, ó, todo mundo sumia do stand. Ele ficava sozinho, ele fez 3, 4 vendas, porque ele era o único que ficava no stand. Ele é o único que aguentava os espíritos, né? Ele era o Ele único. convivia Aliás, com os espíritos. ele era o espírito que inventou. Você entendeu? Então, assim, tem umas coisas que... Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que você tem vontade de matar, você fica admirado com a ideia de quem teve a ideia de plantar isso e os outros acreditar e ele ficar lá, só ele teve vantagem em relação a isso. Né? E eu demorei uns 30 dias, porque eu não conseguia entender o que acontecia. Dava 6 horas, sumia. Quando eu via, montava no carro, quando eu via, estava todo mundo correndo. Aí eu queria entender. Aí uma vez eu vi
conversando, e aí assim, né? Você tem um pouco de Mas bagagem. tem que explicar o que o coordenador de vendas faz dentro do plantão. Ele é o cara que Olha tudo, né? ele coordena aquele plantão, não é isso? Ele Exatamente. coordena os corretores que estão lá, faz a roleta de vendas, não é? É isso. Então, só para entender, porque tudo bem, ele vendendo para você tava ótimo que você Sim, ganhava. sim. Só que óbvio que se tivesse mais gente vendendo, Se tivesse mais gente das 6 às 8 se dedicando no plantão, às vezes eu ia... e não com medo do espírito. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? A corretagem, quem nunca pregou uma pecinha para ter uma vantagemzinha, né? Então é isso. Mas é aquela coisa que você bem falou. Acredite em você. Faça o que você está fazendo com amor e carinho e acredite que isso vai dar certo. Agora, se você der ouvido ao amiguinho, às vezes o amiguinho está do teu lado, lembrando que ele é teu amigo, mas ao mesmo tempo ele é teu concorrente. Dentro do meu mobiliário, eu costumo brincar que todo mundo que está dentro da corretagem é uma franquia aberta, representando os bandeira ou não. Vai ser sempre uma franquia. Sim. É a sua empresa SA. É. Se você trabalha mais, você tem mais resultado. Se você trabalha menos, você vai ter menos resultado. Sim. E também tem que entender que cada um quer para si. Tem gente que quer trabalhar só de segunda a sexta, tem gente que quer trabalhar todo dia, tem gente que quer trabalhar das 2 às 6, entendeu? Então, é isso, né? Mas, né, quanto mais dedicação, mais resultado, né? Isso é fato. Isso aí. Fazer uma pausinha só, porque a gente tem que falar agora um pouco do nosso patrocinador aqui deste podcast, o nosso Resenha Imóvel, que é a Lunani Contábil. A Lunani tem 32 anos de atuação no mercado. São pessoas que te atendem com, nossa, uma excelência assim, a toda prova. Pode confiar nos caras. A gente vai disponibilizar para vocês aqui o QR Code. Aqui embaixo vai ter um QR Code para você entrar em contato ou com o Lucimar ou com o Marcos da Lunani. Estão patrocinando o nosso Resenha Imóvel. Beleza? Então vamos voltar aqui com o nosso doutor Abel Vidal. Doutor Abel, porque tá chegando numa idade que tem que chamar de doutora. Não, tá chamando... Quer um café, Abel? Não, obrigado. Eu quero. Você arruma um café para mim, por favor? Isso, muito bem, meu amor. A gente tá falando de quem vai entrar no... Que a gente tá falando de quem tá para entrar no mercado imobiliário, né? Uma das coisas que é muito, muito legal é que a Biara é uma das primeiras, né? A formar um tipo de academia para formar um corretor, né? Como é que tá isso hoje aqui na região do ABC? Porque eu sei que a Cissa, que trabalha com a gente, né? Que ela coordena essa parte. Mas você, como diretor da Biara ABC, sabe bem melhor do que eu como é que tá funcionando isso. Primeiro, deixando bem claro pra pessoa que tá querendo ingressar no nosso ramo, que não tem salário, certo? Não tem ajuda de custo, não tem nada. Tem a sua vontade de trabalhar e ganhar dinheiro. Exatamente. Certo? Então, como é que tá funcionando hoje a academia da Abiara ABC para novos corretores? A academia é um projeto muito legal, porque a pessoa que chega hoje... Lembrando que a gente não teve isso, né? A gente foi cara e coragem, né? Exatamente. Mas as pessoas que chegam hoje, que não entendem ou que escutou dizer como é o mercado imobiliário, ele vai ficar fazendo uma triagem nessa academia no mínimo de 30 dias. Vai ficar com a Cissa vai dar todas as coordenadas, como apresentar um projeto, como atender um cliente, como que funcionam os horários de atendimento no plantão, o que é uma roleta de vendas, o que é um 50 imobiliário, o que é um financiamento, o que é uma tabela price, o que é um IGPM. Por quê? Porque às vezes, antigamente, quando eu entrei, graças a Deus, como eu vim do crédito, como eu falei no início, foi mais fácil. para mim foi mais nessa fácil. parte, né? Mas tem a gente que sempre fala, põe o cliente lá para atender, o coitado do cliente depois falava que o corretor mentiu para ele. Não é que o corretor mentiu, o corretor também não sabia. Então, a gente procura hoje ter essa formação profissional para exatamente capacitar esses corretores e para atender os nossos clientes bem, né?
Porque hoje o cliente que é bem atendido, ele vai te fazer 2 ou 3 de indicação. O mal atendido, ele vai te, Te te detonar. indicar É. para mais 20 ou 30 pessoas, né? Então é isso. Mas a academia é vamos supor, uma evolução para o profissional de vendas. Hoje eu acho que ela é primordial, ela que vai fazer, principalmente para quem está chegando agora, que não vai ficar viajando e caindo de paraquedas no nosso ramo, né? Obrigado, meu cafezinho chegou. Tem certeza? Não quer? Tá Não bom, hein? tem. Esse é um trabalho que a gente, quando a gente começou, pô, quando eu entrei, eu não sabia nada, cara. Mas nada. Porque eu tinha alguma certa experiência em mercado imobiliário, mas na parte de locação. Locação, beleza, show de bola, sabia fazer. A venda de imóvel na planta, principalmente os lançamentos, né? Os breves lançamentos, eu não sabia nada. E me tacaram num plantão que quando eu atendi uma. Eu consegui trazer uma cliente para ser atendida nesse plantão. Eu me senti um. Eu vou falar a palavra certa. Eu me senti um Merda. bosta. Eu me senti um bosta. Eu não sabia olhar uma tabela. Isso é legal, porque a academia pode te fazer tudo. Olha, a tabela funciona assim, Sim. assado. Você pode. O fluxo de pagamento é assim, assado. E eu não sabia nada. A cliente foi muito educada comigo. Eu, tipo, não, tudo bem. Uma próxima vez eu venho então, com mais calma, aí a gente conversa. Nunca mais eu vi a mulher. E também não tive nem coragem de ligar pra ela, porque o atendimento foi uma bosta, uma merda. Desse dia em diante, eu decidi que eu não ia mais passar por aquilo. Aí, eu comecei a observar todo mundo que atendia, eu botava minha cadeirinha ali do lado e ficava ali, ó, de butuca, fingindo que tava fazendo outra coisa, mas só aqui, prestando atenção. E um dia eu peguei pra Cristo lá, o coordenador falou, ó, peraí, me explica aqui isso aqui, como é que funciona. E aí foi. Certo? Mas porque eu queria muito, né? E para dizer bem a verdade, a minha situação financeira não tava maravilhosa, mas tava mais ou menos. Então dava para ter essa chance até que eu fizesse a minha primeira venda. E a minha primeira venda ocorreu depois de 4 meses. Daí vieram 2 também, mas daí beleza, mas 3, 4 meses sem vender é um período. Para mim funcionou assim. Tem corretor que dá aquela sorte maravilhosa, entra lá na academia, depois tira o seu estágio, aí vai para um plantão como estagiário, é acompanhado por um corretor, né? Porque precisa ter um Credenciado. corretor credenciado e acaba vendendo. E aí vamos dizer, dá essa sorte, porque eu também não acredito muito em sorte, a gente acredita em trabalho, né? É aquele ditado, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. Mas Então, o que eu queria saber de você é, depois que o cara tá lá dentro da academia, tem todo esse suporte, vocês acompanharam para saber mais ou menos os caras estão vendendo, os caras estão gostando de tá trabalhando, sabendo que o mercado imobiliário é dessa forma? Como é que é esse feedback com o novo corretor? teve muitas pessoas que se deram bem, que continuam na profissão, que gostaram, né? A maturação aí, em média, aí é de 2 a 3 meses para correr uma venda. Tem, lógico, teve várias pessoas que com um mês, com 15 dias já saiu fazendo as suas vendas, mas demora um pouquinho, até a pessoa se sentir um pouquinho mais segura, ou até mesmo ela quebrar aquela barreira de avisar os amigos, né? Qual corretor que não passou aquele carão de chegar no stand de vendas, olhar as mesas de atendimento, às vezes um cliente assinando o contrato e ele falar: nossa, é meu primo, nossa, meu vizinho. Então, assim, é que eu falo para todos os corretores: a tua primeira venda tá dentro do seu relacionamento, tá dentro da sua família. Então, assim, divulguem. Divulguem, porque é aonde você vai fazer sua primeira venda. E eu acredito aí que, putz, uns 60, 70% que passa pela academia, eles acabam aderindo à profissão, gostando e ficando. Ve- E de fato, o mercado imobiliário também não é aquela, né?
tem um turnover muito grande, né? Não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa. Uhum, A gente sabe que tem muita gente que vem pensando, tem muita gente que vem se aventurar, tem muita gente que vem, ganha um dinheiro e some, uhum. mas é um mercado muito promissor para quem gosta e para quem se dedica, né? A gente sempre costuma falar que o mercado imobiliário pode mudar realmente vidas, né? Sim, Dependendo de como você. Porque assim, se você tratar eu acho, né? Se você tratar a corretagem como um bico, é só um bico. é só um bico. Se você tratar a corretagem como ela deve ser tratada, que é uma profissão, e é uma profissão muito séria, né? Porque ela cria relacionamentos e ela dá o caminho para a vida de pessoas. Porque comprar um imóvel, tem gente que vai comprar um imóvel na vida inteira. Olha a importância disso na vida de uma família, na vida de uma pessoa. De repente eu tô comprando esse imóvel, vai ser meu único imóvel na vida. E, e aí, no meio disso, tá o corretor de imóveis, que tem que ser um profissional realmente dedicado, habilitado e que não trate a profissão que a gente gosta pra caramba como se fosse um bico, né? É, como a gente falou, é uma profissão de responsabilidade, né? Porque, se eu não me engano, eu vou até errar a porcentagem, mas se eu não me engano, acho que é 65% da população adquire um imóvel na vida. Então, você imagina você participar desse evento na vida de um cliente, Aham. né? Então, é uma coisa que você tem que passar, uma coisa que você tem que fazer direito, não é para se aventurar, não é para falar mentira, não é para, né? Mesmo porque hoje em dia, né, caiu por terra também informação errada, né? Porque hoje em dia qualquer celular aí você consulta o nosso Assim, pai Google, acabou e com o a cliente está nossa muito mais informado, ele se informa muito. muito mais, né? A informação hoje em dia está numa velocidade de um carro de corrida, né? Eu Então, falo para você que uma das coisas que faz muita diferença é que se o corretor ele tiver informação na mão, ele tá com meio caminho andado já. sim. Quando você vai conversar com uma pessoa, que tudo que você conversa com a pessoa entende, ela não precisa dar aula do assunto, mas ela entende, você dá atenção. Quando você faz uma pergunta que você vê que a pessoa sabe o que ela está fazendo, você continua. Agora, quantas vezes você vê um cliente levantar de uma mesa e ir embora, e às vezes ele voltar no instante e falar que não quer ser atendido pela empresa tal ou pelo corretor X? Exatamente por causa disso. Então, assim, não tem jeito, né? Independente da profissão que você esteja, você tem que estar estudando, se aperfeiçoando. Hoje em dia, com as ferramentas aí digitais, querendo, eu não gosto de informática, eu não gosto, então, meu, se mata, porque Não agora, tem como. Não tem como agora mais. não tem mais, não tem por onde fugir. A Todo mundo vai ter tecnologia que chegou para aprender. voltar e E para ficar, né? E não vai não vai voltar. voltar. E cada dia vai ser pior. Pior, daqui a pouco a gente vai fazer um avatar nosso, né? O Avatar atende e a gente fica em casa. Oh, que beleza. É isso aí. Abel, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, não vamos esquecer, o link para o contato da Cissa, para quem quiser fazer a academia da Biara, né? A gente vai deixar no link na descrição do vídeo. E eu queria que você me dissesse agora, por fim, que a gente já está no minuto final, acabando já a nossa pequena entrevista. Obrigado mesmo por ter comparecido, dar essa moral. Quais são os imóveis aí, quais são os empreendimentos, né? Que a Biara está plantonizando, que são os melhores aqui da região do ABC, que vocês estão patrocinando aí, que vocês estão divulgando. Hoje no ABC a gente tem o Cirela, né, que é o Greenwich, né, na Avenida Industrial. Temos o Vista Verde na Rua Manaus da Construtora Reluma. Temos o Aimberê, apesar de estar zerado da Ecopar, mas tem algumas unidades lá. Uhum. Tem o G Gonzalez, que vai vir com lançamento em segundo semestre. Eu tenho o Máximo Aldana. Eu tenho até medo de falar e esquecer de alguém, depois eles vão ver esse vídeo e vão querer me matar. Mas assim, os grandes players do ABC, é, o, 60% a gente plantoniza e os que a gente não plantoniza, a gente trabalha com parcerias. Então, assim, Tá. as grandes consultoras, o cliente que chegou e vai ser atendido por um corretor da Biara, ele está preparado para buscar o empreendimento que o cliente está procurando.
né? Às vezes eu brinco e falo, a partir de hoje você não precisa de ter mais um profissional te atendendo. Deixa que eu busco as coisas para você e aí marcamos um café, vamos no nosso escritório. A Legal. Biara está instalada na Rua Paineira 604, no bairro Isso, Jardim. ótimo. Então a gente gosta de marcar, de ir lá tomar um café, de falar, porque lá no nosso escritório eu consigo apresentar todas as opções que o cliente busca e a melhor opção que encaixe no bolso e no perfil de cada cliente. Então, repito, o endereço da nossa Biara é onde? Rua? Rua Paineira 604. No bairro Jardim, Santo André, né? Isso. Querendo ser um bom profissional, se dedicar no mercado, entra na academia da Biara aí que a gente está à disposição para dar o melhor suporte possível. Exato, o link aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Tem o link vai ter o link para você cadastro. conversar, para você se cadastrar, falar com a Cissa e ela vai falar com você e te apresentar todas as benesses de ser um corretor da Abiara Imóveis, tá certo? Abel, Obrigado. irmão, obrigado, valeu essa moral que você deu aí pro primeiro programa do Resenha Imóvel. Vai ter muito mais programas para vocês aqui, mais entrevistas, vai ter oferta de imóveis, inclusive a gente trabalha em parceria com a Biara, a gente vende também os imóveis que o doutor Abel está aqui falando para vocês, a gente também trabalha com eles e também vai ter vídeo sobre tudo que cerca o mundo imobiliário. Então você vai ter vídeo sobre o jurídico, como locar um imóvel, como tomar todas as suas precauções para você comprar o seu primeiro imóvel, ou então para fazer um bom investimento. Tudo isso vai rolar aqui no canal da Web dos Imóveis. Eu sou o Mansell. Mansell é o nome de guerra que a gente utiliza no mundo dos imóveis, né? Então você pode nos procurar também. Vai ter link aqui na descrição também para você falar com a Andressa, que é corretora também da Abiara, para te mostrar os imóveis que a gente vai colocar aí durante a semana e durante os próximos dias, tá certo? Gente, muito obrigado. Não se esqueça, por favor, de dar o seu like, de comentar e de compartilhar esse vídeo com todo mundo, por favor. Dá essa moral pra gente crescer cada vez mais e levar mais informação para todo mundo. Valeu, obrigado, tchau. Tchau.